brasileira. Boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente, em nome da Federação, de agradecer ao senador Eduardo Suplicy pelo convite, né? Esse tema é um tema muito importante que precisa ser discutido mesmo, porque muitos assuntos, muitos temas precisam ser colocados em pauta com a sinceridade que o professor Luiz Antônio colocou para a gente. Ele ressalta, com muita propriedade, o desequilíbrio que gerou o Acordo de Santa Sé, né? Então, a gente verifica que o Estado, quando cria uma Constituição, como a Constituição Cidadã, que estabelece a laicidade do Estado e deixa de regular muitos pontos, essa ausência de regulação é uma garantia. É uma garantia que muitas vezes vem sendo, infelizmente, violadas pelo Estado, mormente no que tange hoje a questão da assistência social. A Federação Espírita representa, através de suas federativas espíritas, mais de 10 mil casas que prestam, por seu conceito fundamental, a caridade. A caridade no sentido de assistência social. E, infelizmente, alguns conselhos de assistência social têm exigido, ao arrepio da lei, que para a prestação de assistência social sejam criadas associações ou fundações diversas das organizações religiosas. Isso é um verdadeiro absurdo. Negar à organização religiosa o direito de praticar assistência social que é aonde fale o sistema estatal, só se pratica assistência social porque o poder público não é capaz de garantir o alimento, de garantir a vestimenta, de garantir todas as necessidades básicas do cidadão. E, infelizmente, exigências como essa fazem necessário que sejam regulamentadas para que as organizações religiosas não sejam impedidas, que é o que está acontecendo hoje, impedidas de praticar assistência social, certo? Nesse aspecto, o artigo 4º é, de fato, um avanço. E é um avanço, essa legislação é um avanço por voltar a tornar equânime as religiões, considerando o Acordo da Santa Sé. Porque a Constituição Federal deixou efetivamente todas no mesmo patamar. Agora, eu concordo com o professor Luiz Antônio quando me parece preocupante, quando a gente começa a descer em minúcias, né? Ou seja, começa ou ampliar por demais os direitos ou restringir demais. Uma coisa que eu achei interessante também, quando a doutora Marga falou da questão que os órgãos estatais são preconceituosos, porque de fato são. Nós temos verificado, algumas vezes, a gente pede ali aos órgãos estatais autorização para realizar alguns eventos e nós verificamos logo quando um gestor determinado professa outra religião. Aquela autorização não chega. Não chega. E aí, como a gente vai combater esse tipo de preconceito, né? Então, nesse aspecto, é muito importante que a gente tenha atenção, para que se nós vamos fazer uma legislação que abranja todos esses aspectos. Concordo com a doutora Marga também a respeito de que patrimônio religioso não se pode confundir com patrimônio cultural. Até porque, daqui a pouco, as organizações religiosas não vão poder dispor dos seus bens, porque passa a ser patrimônio cultural. Inclusive, eu gostaria, senador, de chamar a atenção para a leitura do artigo 5º do projeto, que ela é extremamente confusa. Ela fere, inclusive, a técnica legislativa de clareza, né? Quando a gente coloca ali que o patrimônio histórico, né, assim como os documentos, constitui parte relevante do patrimônio cultural e continuará a cooperar, quem continuará a cooperar? O patrimônio continuará a cooperar ou as organizações, as instituições religiosas? Aí não é continuará, é continuarão. Na verdade, me parece que o artigo 5º em si criou uma miscelânea, falta clareza, não se compreende o que seja o que queira o legislador nesse sentido. E quando não se sabe o que quer, aí acontecem situações como essa da assistência social, em que os preconceitos de alguns gestores estatais se tornam claros, né?
Então, me parece que o artigo 5º fere bastante a técnica legislativa. Outra questão importante é a respeito do preconceito religioso nas escolas, que a doutora Marga falou. Um dia desse, eu cheguei em casa e meu filho de 7 anos chegou com um sorriso meio amarelo, meio sem graça. E eu perguntei para ele: Torra, o que foi? Fala para o papai o que aconteceu. E ele me disse: papai, o meu amiguinho disse que a mãe dele falou que quem é espírita, quando morre, não vai para o céu, vai para o inferno. Olha só que gravidade que nós temos hoje, um preconceito que a gente se fala que poderia ser admitido, acho que na Idade Média, né? Mas isso não cabe mais hoje. E aí vem a questão do ensino religioso. O ensino religioso ele não deve jamais ser proselitista. O ensino religioso deve trazer a diversidade religiosa, a tolerância religiosa. Isso é que é o mais importante. Porque a partir do momento, porque de fato é importante, que o Estado traga valores morais. Há muito tempo nós sabemos que o Estado abandonou os valores morais. Você liga a televisão hoje, você vê a extrema sensualidade, você vê o estímulo à violência, você vê o materialismo exacerbado, mas os valores morais ficaram de lado. A Federação Espírita participa, no âmbito do Distrito Federal, do Conselho de Ensino Religioso, que congrega todas as religiões, todas não, grande parte das religiões, para discutir o que deve ser o ensino religioso no país. E estamos caminhando para oferecer um projeto pedagógico à Secretaria de Educação do Distrito Federal, no sentido de englobar o respeito à religião, a diversidade religiosa, esses valores, porque para todos nós concordamos no seguinte sentido: é importante que se coloque para o aluno que queira, e aí a gente vai respeitar, logicamente, todos aqueles que não queiram participar do ensino religioso, um posicionamento de cada uma das religiões sobre cada um dos seus temas. E cada um vai decidir, vai fazer a sua convicção, mas entendemos que o ensino religioso é importante, sim. E, nesse mesmo sentido, aí eu vou pedir vênia para discordar da doutora Marga a respeito da presença das religiões nas prisões. Eu sou delegado de polícia. Eu já fui e frequento várias vezes os presídios. Nos presídios, meus amigos, só existem as religiões. O Estado abandonou absolutamente a formação, abandonou absolutamente os valores morais, os valores éticos e, principalmente, a ressocialização. Não há ressocialização hoje no país. Há, sim, espíritos abnegados, seja lá de qual religião for, que dedica o seu período de trabalho dentro das instituições penitenciárias e carcerárias para trazer uma ideia, uns valores morais, e isso faz a diferença, sim, na ressocialização e na não reincidência dos criminosos. Então, eu sei que no meu tempo já está se findando, eu gostaria de colocar essa questão. Realmente concordo com o professor Luiz Antônio a respeito da necessidade de se normatizar ao mínimo essas questões. O Acordo de Santa Sé realmente desequilibrou a balança da igualdade, mas o ensino religioso é importante, a existência religiosa nos presídios é importante e, principalmente, a questão do respeito às organizações religiosas como entes capazes de praticar a assistência social e evitar não só esse preconceito, mas como outros que vêm surgindo aí, é uma questão que deve ser amadurecida pela comissão.